Olá, que Deus abençoe a vida de todos vocês, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos então dar continuidade aqui ao nosso estudo bíblico. Nós começamos a fazer um estudo especial do livro de Apocalipse. Esse livro que foi escrito pelo apóstolo João, quando o Senhor Jesus apareceu para ele na ilha de Patmos, em Grécia, quando ele estava preso por causa do Evangelho. Se você não viu os vídeos anteriores, veja lá, porque estamos estudando versículo por versículo. É só você se inscrever no canal e buscar a playlist que diz Estudo do Apocalipse. Ali você vai pegar o primeiro vídeo. E hoje nós vamos entrar no capítulo 3, no versículo 7, que é a carta à igreja de Filadélfia. Jesus, ele fez dentro da revelação do Apocalipse, né? Inclusive a palavra Apocalipse significa revelação. Ele mandou 7 cartas, 7 igrejas da Ásia, né? O número 7 é um número simbólico, representa a totalidade da igreja, né? E estudando cada carta, cada igreja, vemos aí a qualidade do cristianismo em todas as épocas, na época atual. A qualidade de cada tipo de cristão é muito importante, então, estudar para a gente se conhecer, para a gente saber qual é a vontade de Deus, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, né? Então é muito importante estudar toda a Bíblia, o livro de Apocalipse e também, principalmente, as cartas às 7 igrejas, né? A umas ele repreendeu e a outras, a duas, né? Ele elogiou. No caso, a carta, a igreja que vamos estudar hoje, a Filadélfia, é uma igreja que o Senhor Jesus elogiou, tá? Então, abra sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Vamos orar e pedir ao Espírito Santo que nos ilumine. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui eu estou uma vez mais, meu Deus, para adorar o Teu nome, glorificar e exaltar o Teu nome, te pedir perdão pelos pecados, pelas falhas e pedir, meu Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua luz, que o Senhor venha nos iluminar nesses minutos que vamos estar aqui lendo a Tua palavra, estudando a Tua palavra, meu Deus. E que aonde chegar esse vídeo com essa mensagem, chegue edificação, chegue salvação, chegue bênção para a tua igreja, para os teus escolhidos, meu Pai. Em o nome de Jesus eu te peço, vem iluminar essa gravação, vem iluminar esse estudo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Então vamos começar aqui. O Senhor Jesus, ele diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Né? Então a gente já viu nos vídeos anteriores que o anjo aqui significa mensageiro, não é um anjo celestial, vamos dizer assim, né? Não é o Gabriel, não é o Miguel, não. Esse anjo aqui é o pastor da igreja, o responsável da igreja, aquele que cuidava da igreja, aquele que pastoreava o rebanho de Cristo. Então, as cartas foram direcionadas para os pastores, né? E também para a igreja que ele estava cuidando, tá? Então, Jesus, ele diz aqui, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então você vê aqui que o próprio Senhor Jesus, ele se qualifica, ele se identifica, mostrando quem é ele, né? Quem é ele? Ele diz aqui, o que é santo, o que é santo, né? Então, o único e verdadeiro santo no sentido de perfeição é o Senhor Jesus Cristo. Né? Nós somos chamados também a ser santos, obviamente, mas perfeito não somos, por mais que nós nos esforcemos, sempre somos pecadores, falhamos, erramos e por isso precisamos da graça, da misericórdia, da justificação, né?
da redenção do Senhor Jesus. Por isso ele morreu na cruz por nós. Mas ele é santo porque ele nunca pecou. Ele é o Deus Todo-Poderoso, perfeito. Então ele diz aqui, o que é santo, o que é verdadeiro. Então Jesus, ele é a verdade, né? Uma vez ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não é por mim. Então Jesus, ele é o único caminho, é a única verdade, é o único que pode dar vida, é o único que pode salvar uma pessoa, é o Senhor Jesus. Nenhuma religião é a verdade. Nenhuma igreja, vamos dizer assim, é a verdade. Tá? A verdade é Jesus. Foi o que ele ensinou. A verdade é o que está escrito na Bíblia, que são as palavras de Jesus. As palavras inspiradas que ele deu aos apóstolos através do Espírito Santo. Então, não busque a verdade em homens, não busque a verdade em seitas, em denominações, em religiões, em instituições, em filosofias. Você não vai encontrar. A única verdade que você quer, a única verdade que existe, melhor dizendo, é o Senhor Jesus, e você deve empenhar-se em conhecê-lo. Ele diz, o que é verdadeiro? Hoje em dia tem tanta seita, tem tanta religião falsa, até pessoas, até religiões, pessoas que se dizem apóstolos, profetas, pastores, obreiros, né? Presbíteros, diáconos, mestres, se auto-intitulam, recebem títulos, mas não pregam o verdadeiro evangelho, são falsos profetas. Então você tem que tomar cuidado, nós temos que tomar cuidado, né? Comparar o que essas pessoas dizem com a Bíblia. Por isso temos que estudar, esse é o objetivo de eu gravar esses vídeos, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, compreender a palavra de Deus, para não sermos enganados pelos falsos profetas, porque eles até podem usar a Bíblia, mas vão usar versículos, vão tirar de contexto, vão criar heresias, enfim, temos que tomar muito cuidado, tá bom? Então, Jesus, ele disse, o verdadeiro, né? O santo verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Então, essa chave de Davi, Jesus, ele tem a chave de Davi. O que significa essa chave? Essa chave significa autoridade. Autoridade, né? Quando você tem a chave da sua casa, significa que você tem autoridade sobre ela. Você abre, fecha, entra e tira da sua casa, né? Vai entrar e vai sair da sua casa, quem você quiser, porque você tem a chave, você é o dono. E quem tem a chave do reino dos céus? Quem tem a chave? Quem determina quem entra e quem não entra? E quem sai, né? Porque Lúcifer, por exemplo, que era um anjo, e a terceira parte dos anjos do céu estavam nos céus, e Jesus, o Deus Todo-Poderoso, os expulsou do céu. Os expulsou do céu. Então, ele tem poder de tirar, ele tem poder de colocar, né? Ele tem a chave do inferno. Então, quando a pessoa morre, quem determina se ela vai para o céu ou vai para o inferno é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus, tá bom? Ele tem a chave, não é ninguém mais. Ninguém tem o poder de interceder, não existe santo, não existe ninguém, não existe igreja, não existe missa, não existe religião que possa salvar uma pessoa. Ninguém tem essa chave. A única pessoa que tem essa chave é o Senhor Jesus. Isso está claro aqui, né? No versículo 7. O que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha. Então, o que ele abriu, meu amigo, a porta que ele abre, ninguém pode fechar. E fecha e ninguém abre, ou seja, aquilo que ele fechou também ninguém vai abrir. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, toda a honra e toda a glória seja dada a ele. Amém? Versículo 8 vai dizer assim: eu sei as tuas obras. Tá? Então, Jesus sempre nos diz isso, né? Eu sei, eu te conheço. Ele conhece os nossos pensamentos. O diabo não, mas ele conhece. Até o que pensamos.
o que vemos, o que escutamos, o que falamos, onde vamos, com quem andamos, nossas intenções, nossas obras, nossas negligências, tudo está claro a Ele que tem os olhos como chama de fogo, né? Como vimos lá no capítulo 1. Tá? Então ele diz aqui: conheço as tuas obras, né? Conheço as tuas obras, sei as tuas obras. Se as nossas obras são boas ou são ruins, ele sabe. E aqui ele está falando para aquela igreja que estava na cidade de Filadélfia. Talvez você diga, mas onde é essa igreja hoje, essa cidade hoje? Essa cidade hoje, ela é na atual Turquia, né? Praticamente as igrejas ali da Ásia estavam ali na região da Turquia, tá bom? Naquele tempo essa cidade chamava Filadélfia. Amor fraternal é o significado dessa palavra, certo? Então, ele diz para aquele povo, para aquele grupo de pessoas que estavam ali: eu sei a obra de vocês, eu sei o que vocês estão fazendo. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Então Jesus falando para a igreja, né? Olha, vocês têm uma porta aberta. Pus diante de vocês uma porta aberta. O que significa essa porta? Uma porta aberta ao reino dos céus. A igreja de Filadélfia tinha as portas abertas para o reino dos céus. Tinha as portas abertas. Deus abria a porta para eles. Por quê? Porque eles eram fiéis. Porque eles eram verdadeiros crentes. Então, quando a pessoa é fiel a Deus, ele abre portas. Principalmente a porta espiritual, a porta do reino dos céus. Mas também portas neste mundo, tá? Ele diz aí, né? E ninguém a pode fechar. Ninguém a pode fechar. Tendo pouca força. Ou seja, a igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha pouca força. Em que sentido? Era uma igreja fraca espiritualmente? Essa força era espiritual? Não. Espiritualmente eles eram fortes. Eles eram fortes, eram fiéis. Eram ardentes cristãos. Mas eles tinham pouca força no sentido de ser uma igreja pequena, de ser uma igreja muitas vezes financeiramente pobre, de ser uma igreja que estava passando por lutas, por tribulações, por perseguições, por problemas, por dificuldades. Por isso, Jesus chamou aquela igreja que tinha pouca força, né? E hoje em dia existem muitas igrejas pequenas, mas são fiéis a Deus. Igrejas que são fiéis a Deus, né? Mas nem todas as igrejas pequenas são fiéis. Tem muita igreja pequenininha aí que são seitas, né? Você vai... Não é o número de pessoas que vai dizer se essa igreja é de Deus ou não. Porque muitas pessoas se enganam, falam assim, ó, aquela igreja lá tá cheia, tá lotada, é de Deus. Não, até a macumba tá lotada. Até a igreja católica está lotada. As seitas estão lotadas. As neopentecostais estão lotadas. Isso não significa que ali se está pregando o verdadeiro evangélico. São fortes financeiramente, têm prédios, têm templos, né? Os seus líderes andam de aviões, de helicópteros, são ricos, mas são falsos profetas. São lobos. Então, uma igreja forte não é materialmente falando, é espiritualmente falando. Essa igreja aqui de Filadélfia era fraca materialmente. Então tem muitas igrejas pequenas, um grupo pequeno de pessoas, passam por lutas, mas são igrejas de Deus, são pessoas de Deus. Então nem todo cristão, pode passar por lutas também. Não pense assim, se você está desempregado, com uma doença ou com um problema, você não é de Deus. Não, isso é a falácia. É uma falácia, porque o cristão também pode passar por lutas. Os apóstolos, o próprio Jesus, quando esteve nessa terra, passou por lutas, tá? Então a igreja de Filadélfia, que era uma igreja que Jesus elogiou, era uma igreja que passou por lutas. Por isso ele diz aqui, né? Tendo pouca força, tá? Nesse sentido. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu
nome. Duas coisas: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja de Filadélfia guardou a palavra de Deus, os ensinamentos dos apóstolos, a Bíblia Sagrada que eles tinham na mão, as escrituras sagradas que eles tinham na mão. Eles eram obedientes àquela palavra, eles guardaram, eles não negligenciaram, eles não deixaram, eles não desanimaram. Tá? Eles guardaram o nome de Jesus, eles não se corromperam. Então, era uma igreja forte espiritualmente porque guardava a palavra de Deus. Então, o que é uma igreja forte hoje? Uma igreja forte hoje não é uma igreja rica materialmente, que possui rádio, televisão, prédios, edifícios. Não. Uma igreja forte é uma igreja que é fiel à palavra de Deus, que não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, que é fiel ao texto sagrado, que não inventa filosofias, doutrinas falsas, que não se mistura com as coisas deste mundo. Essa é a igreja verdadeira, onde se prega o verdadeiro evangelho. Por isso você tem que analisar muito bem que tipo de igreja você frequenta. Será que você está frequentando uma igreja verdadeira ou uma seita, uma igreja falsa? Analise se essa igreja realmente está de acordo com a Bíblia. E como que você vai saber? Você tem que estudar, você tem que comparar o que eles estão pregando com a palavra de Deus. Se é uma igreja fiel à palavra, se está de acordo com a palavra, bem, continue aí. Se não é, saia imediatamente e busque uma igreja fiel, como a igreja de Filadélfia, que guardava a palavra e o nome de Jesus. Então, é só Jesus que salva. Se você está em uma igreja que fala, olha, cremos em Jesus, mas Maria também é santa, Maria também salva, Maria também intercede. Se fala mais de Maria do que de Jesus, se fala mais dos santos, né, do que de Jesus. Então sai fora daí, porque é uma seita, é uma religião falsa. Se você está numa igreja que fala assim, olha, você, para ser salvo, você tem que guardar os mandamentos, tem que guardar o sábado, você tem que crer numa profetisa chamada Ellen White, sai fora, porque isso não é bíblico. Isso não é bíblico, isso é extra-bíblico. Tá? Então busque uma igreja verdadeira. Se você está em uma seita que fala, olha, temos a Bíblia aqui, mas também temos o livro de Mormons, mas também temos tal doutrina. Olha, aqui para você ser salvo, você tem que seguir esses rituais aqui. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Fora daqui não há salvação. Então, sai fora desse tipo de lugar, porque o único que salva é Jesus Cristo. Não é religião, não é título, não é doutrina, é a fidelidade à palavra de Deus. Está bem? Então ele diz aí, guarda a minha palavra e não negaste o meu nome. Não podemos negar Jesus. Ele disse uma vez, né, aquele que me nega diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, no trabalho, na escola, na sociedade, em qualquer lugar, no âmbito familiar, ali nós temos que, as pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus. Mas se ali nós estamos praticando o pecado, vivendo na carne, fazendo o mesmo que as pessoas, então as pessoas não veem Jesus. Isso é negar Jesus. Isso é negar. Porque não basta você dizer, eu sou crente, sou cristão. Mas se você pratica as obras da carne, você está mostrando então que não é um verdadeiro cristão. Tá bom? Então, pense nisso. Versículo 9. Vamos para o versículo 9, deixa eu beber um pouco de água. Versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Então, naquela época, já havia alguns judeus
falsos apóstolos, falsos profetas, que se infiltravam nas igrejas e que queriam obrigar as pessoas a se circuncidar, a guardar o sábado, a fazer sacrifícios, a dar o dízimo, a seguir os rituais judaicos, né? A guardar os 613 mandamentos, enfim. O apóstolo Paulo chama essas pessoas de judaizantes, né? São os falsos judeus, porque o verdadeiro judeu não é o religioso, o verdadeiro judeu é aquele que crê na palavra de Deus, e a palavra de Deus apontou sempre para Cristo. Então o judeu que não crê em Jesus Cristo é um falso judeu. Atenção, o judeu que não crê no Senhor Jesus é um falso judeu. Como assim, pastor? Sim, porque a Bíblia nos vai ensinar que o verdadeiro judeu são os que creem. Os verdadeiros filhos de Abraão são os que creem. E se eles não creem nas palavras de Deus, dos profetas, do próprio Jesus, dos apóstolos, eles são falsos judeus. Jesus os chama de sinagoga de Satanás. São pessoas perturbadas, são pessoas que não são salvas. Não são salvos. Ah, mas eles creem numa parte, creem no Antigo Testamento. Mas não importa, se não crê em Jesus, não é salvo. Só Jesus pode salvar. Obras não salvam. Obras não salvam. Um judeu religioso que não crê em Jesus não é salvo. Não é salvo. Tá bom? Então, essas pessoas estavam ali infiltrando e querendo obrigar a igreja, que já tinha sido redimida, que já havia crido no verdadeiro evangelho, voltar atrás a práticas que já tinham sido abolidas, porque hoje nós não estamos mais debaixo da lei, hoje nós estamos na graça, vivemos pela graça, estamos debaixo da lei do Espírito Santo. Isso não significa que a gente não tem lei, que a gente vai fazer o que quer, não, não é isso, mas é que é o próprio Espírito Santo que nos guia a obedecer a Deus, porque Ele está dentro de nós. Já não precisamos mais praticar aqueles rituais, aquelas cerimônias do passado que eram somente símbolos, sombras do que aconteceu na cruz. E agora que já houve o acontecimento da cruz, Jesus já consumou tudo, então aquilo lá já não é mais necessário. Então, as pessoas que dizem que aquilo lá é necessário, o dízimo, a circuncisão, o sacrifício, e guardar o sábado, e isso e aquilo, são pessoas que não creem no evangelho verdadeiro. Que misturam, podem até misturar, mas são falsos profetas. Por isso Jesus chama atenção aqui, ele diz aqui, ó, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Mentiroso, o que eles falam é mentira. Mentira. Ah, você tem que crer na profetisa, é o Eliward. Mentira. Você tem que guardar o sábado. Mentira. Hoje nós não guardamos mais um dia. Hoje para nós todos os dias são dias para louvar a Deus em espírito e em verdade. Você pode separar qualquer dia para você ir na igreja. Não tem dia específico. Pode ser domingo, pode ser sábado, pode ser segunda-feira. O dia que você vai se reunir, o dia que você vai congregar, não importa. Porque Jesus, ele é tudo agora. Não é o sábado, é Jesus. Tá dando para entender? Tá? Então, cuidado com esses falsos profetas. Você vê que hoje em dia tem igrejas, por exemplo, como a Igreja Universal, que eles são super judaizantes. Você vê que o Edir Macedo até construiu um templo em São Paulo, semelhante ao templo de Salomão, né? O templo que já nem existe mais em Jerusalém, né? E usam estolas sacerdotais dos judeus, o kippá, aquele bonezinho que os judeus colocam na cabeça, arca da aliança, vestes sacerdotais, vestes dos levitas, enfim, eles trazem as coisas do Antigo Testamento, práticas rituais, para infiltrar dentro da igreja,
para trazer uma aparente santidade, para enganar as pessoas. Esses são os falsos profetas. Os judaizantes que querem obrigar as pessoas a praticar coisas, a fazer sacrifício, a dar tudo que tem, a dar dinheiro, a dar sacrifício, a dar votos. Então, meu amigo e minha amiga, temos que tomar muito cuidado para não cair no engano desses falsos profetas. São sinagogas de Satanás. Se você está num lugar assim, onde enche a igreja de candelabro, enche a igreja de arca, de símbolos judaicos, sai correndo, sai fora, porque é obra do diabo. Isso aí não tem nada a ver com o evangelho. Você não vê a igreja dos apóstolos. Leia o Novo Testamento, leia Romanos, leia Gálatas, leia as cartas de Paulo, leia as cartas de Pedro, de João. Você não vai ver nada judaizante ali. Você vai aprender o verdadeiro evangelho, que é crer no Senhor Jesus para ser salvo. Isso é muito importante que você compreenda. Tá bem? Então ele vai dizer aqui: eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Então significa que essa casa vai cair. Esses falsos profetas vão cair. Cedo ou tarde, pode ter certeza que a hora deles vai chegar, né? Eles que se aproveitam, que manipulam a palavra de Deus para enganar as pessoas, né? São multimilionários, pegam o dinheiro dos dízimos, das ofertas, dos sacrifícios, compram empresas, compram aviões, compram mansões, compram helicópteros, bancos, são riquíssimos. O Vaticano, por exemplo, católico, é riquíssimo. Eles têm obras de arte, pedras preciosas, donos de empresas, são donos de um estado. O Vaticano é um estado, é um país dentro de outro país. E de onde você acha que saiu toda essa riqueza? Foi do bolso dos pobres, inocentes, ignorantes da palavra de Deus. Então temos que tomar cuidado, porque esses lobos, esses falsos profetas sempre existiram, existem e vão continuar existindo. Mas quando vem a grande tribulação, que ainda vamos estudar aqui no livro de Apocalipse, a hora deles vai chegar. Porque aqui está dizendo também, né? Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Muito bem. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência. Né? Então nós temos que ter o quê? Paciência. Não é fácil ter paciência, né? Temos que ter paciência, esperar a volta de Jesus com paciência. Ele diz aqui: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, provavelmente Jesus estava falando ali para a igreja de Filadélfia que eles iam passar por uma tribulação, né? Por uma tentação, mas que Jesus ia livrar eles, ia guardar eles, né? Porque eles eram fiéis. Mas isso também remete, também tem um fundo de revelação para o que vai acontecer, né? A Bíblia diz que vai ter um período nesse mundo, os últimos dias, né? Um período que a Bíblia chama de período da grande tribulação. O Apocalipse nos vai mostrar que serão 7 anos de grande tribulação, onde Satanás, o anticristo, o falso profeta, reinará neste mundo. Mas também vai ser o ano onde a ira de Deus, o castigo de Deus virá sobre essa terra, sobre os habitantes dessa terra. E nós cremos que antes, eu particularmente creio que antes que comece esse período da grande tribulação, aconteça o arrebatamento da igreja. A Bíblia vai falar que Jesus virá nas nuvens e nos levará com ele, nos arrebatará, nos tomará. Os mortos, isso está escrito no livro de Tessalonicenses, depois você busca.
Os mortos em Cristo ressuscitarão. Os que estiverem vivos serão transformados e juntaremos com ele nas nuvens. Será o dia do arrebatamento. Jesus vai tirar a gente daqui antes que comece a grande tribulação. Quando vai ser? Não sabemos o dia e a hora, mas temos que estar preparados, né? Então você vê aqui no versículo 10, ele diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Vai vir coisa feia aí, coisas que vamos estudar mais para frente, vai chegar aqui mais para frente nos próximos capítulos de Apocalipse, vamos estudar como vai ser esse período da grande tribulação. Vai ser terrível, coisa que nunca aconteceu. Mas, em nome de Jesus, como nos dá a entender aqui a palavra, a igreja será arrebatada antes. Estaremos com Cristo no céu, antes que isso aconteça. Alguns não creem, né? Alguns creem que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas eu sou mais inclinado a crer que a igreja vai ser arrebatada, porque é isso que o texto nos apresenta aqui. E lendo lá o Tessalonicenses e outros versículos também fala sobre o arrebatamento, tá bom? Depois a gente grava um outro vídeo falando mais especificamente do arrebatamento. No versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora. Então, não importa se vai demorar 1 ano, 10 anos, 50 anos, 100 anos, 2000 anos, não importa. Ele vai cumprir o que prometeu. E quando ele venha, ou na hora da nossa morte, temos que estar preparados. Ou vamos a ele antes, ou ele vem a nós. Mas, como diz aqui, né? Guarda o que tens. O que a gente tem? O que ele está mandando guardar aqui? O dinheiro, o ouro, a prata, as pedras preciosas, os bens materiais? Não. O que ele está falando aqui é guardar o coração, guardar a fé, guardar a confiança, guardar a fidelidade na palavra de Deus, guardar a santidade, a pureza, né? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, que simboliza a nossa salvação, porque reinaremos com ele, né? Na eternidade. Aí no 12 ele diz assim: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele está dizendo aqui, a partir do versículo 12, a quem vencer, né? Ou seja, quem são os vencedores? Os fiéis, aqueles que perseveram até o fim. E quem são os que perseveram até o fim? Os eleitos, os predestinados de Jesus, né? Os que guardam a palavra dele. Farei coluna no templo do meu Deus. Isso aqui é simbólico, né? Então aqui está falando do reino dos céus, que nós seremos como uma coluna. Uma coluna é algo que não se pode tirar. Estaremos aí e nunca ninguém poderá nos tirar. Já quem entrou no céu nunca mais não correrá o risco de sair mais. Já não haverá pecado, já não haverá morte. Ali vai ser a vida eterna, a alegria eterna, o gozo eterno, né? Coluna no templo do meu Deus significa que estaremos com o Pai, né? Com a igreja, com os santos por toda a autoridade. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome, né? Então aqui está falando que o nome do Pai, do Filho, estará gravado em nós. Nós estaremos aí, significa que somos dele e ele é nosso. Ninguém pode tirar a nossa salvação.
Ninguém pode tirar Jesus de nós. E ninguém pode nos tirar da mão dele. Nós estamos gravados nele, ele está gravado em nós. É isso que quer dizer aqui. Né? Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a capital dos céus, ou seja, onde vamos habitar com ele eternamente. Vamos ser cidadãos dos céus eternamente. É a nossa pátria eterna, celestial. Tá? Também o meu novo nome, ou seja, o nome de Jesus Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido significa quem crê, né? Tem pessoas que não creem, tem pessoas que não aceitam, mas é o que está escrito. Então, terminamos aqui o estudo da carta de Jesus à igreja de Filadélfia, ok? Então, no próximo estudo, no próximo vídeo, vamos ler a última carta de Jesus às 7 igrejas, e a última igreja será Laodiceia. Vamos estudar no próximo vídeo, se Deus nos permitir, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá o like, se inscreva no canal, copie o link, mande para outras pessoas no grupo do WhatsApp, para que outras pessoas possam, né, conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus, tá bom? Aí no meu canal tem muitos outros estudos, temos aí os estudos de Romano, de Gálatas, de João, enfim, temos estudos em espanhol, vale a pena, tem bastante material aí, tudo é estudo bíblico, tá? Não é o que eu penso, mas é o que está escrito. Então temos que meditar, analisar e trazer para a nossa vida o que foi, o que é e o que será. Tá bom, amigos? Então, qualquer dúvida pode escrever aí nos comentários também. Tem meu WhatsApp aí, você pode entrar em contato comigo. Ficarei feliz em ajudar. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.